Era uma vez um casal profundamente apaixonado residindo na encantadora cidade costeira de Cor de Luna. O cheiro de maresia impregnava cada rua, cada esquina, cada sussurro de promessa que o mar trazia nas manhãs nebulosas. Jeremy e Lindsay eram o tipo de casal que fazia as pessoas acreditarem novamente no amor verdadeiro, apesar das marcantes diferenças entre eles. Jeremy, um jovem humilde de mãos calejadas cujo sustento provinha da pesca, encontrara nos braços de Lindsay uma jovem de família rica, um sentimento tão arrebatador que o fazia acordar todas as manhãs com o coração acelerado. Eles se conheceram num dia comum de verão, quando o destino decidiu entrelaçar suas vidas de forma irreversível. Lindsay tinha ido ao mercado de peixes do porto para comprar ingredientes frescos para um jantar que seus pais dariam para clientes importantes. Ela usava um vestido branco de linho que contrastava com os tons rústicos do mercado, e seus cabelos loiros balançavam suavemente com a brisa marinha. Jeremy estava descarregando a última remessa do dia quando a viu pela primeira vez. Ela tentava barganhar o preço com um vendedor que claramente a estava enganando, e algo no jeito determinado, mas gentil dela o fez sorrir. Desculpe intrometer, Jeremy disse, aproximando-se, mas esse peixe não vale nem metade do que ele está cobrando. Está aqui desde ontem de manhã. Veja as guelras, já estão perdendo a cor. Lindsay olhou para ele, surpresa pela intervenção, e seus olhos verdes encontraram os castanhos dele. Houve uma faísca ali, algo elétrico e inevitável. O vendedor bufou irritado, mas baixou o preço imediatamente. Obrigada, ela disse, e seu sorriso era tão luminoso que Jeremy esqueceu por um momento como respirar. Você entende de peixes? Sou pescador, ele respondeu, enfiando as mãos nos bolsos, de repente consciente da sujeira sob suas unhas, do cheiro de mar que impregnava sua roupa. Conheço cada peixe deste mercado e de onde vieram. Então, você pode me ajudar a escolher os melhores? Ela perguntou, inclinando a cabeça de um jeito que fez o coração dele pular uma batida. E foi assim que começou, com Lindsay seguindo Jeremy por entre as bancas do mercado, ele explicando apaixonadamente sobre cada espécie, ela rindo de suas histórias engraçadas sobre tempestades no mar e peixes que escaparam. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons rosados e alaranjados, eles ainda estavam conversando, sentados numa mureta de pedra com vista para o oceano. Meus pais vão me matar por ter demorado tanto, Lindsay disse, mas não fez menção de se levantar. Eles são complicados. Têm expectativas sobre com quem devo passar meu tempo. Jeremy entendeu a mensagem não dita. Eu não sou exatamente o tipo de pessoa que pais ricos aprovam, não é? Não. Ela admitiu com honestidade, mas então pegou a mão dele, aquela mão calejada e forte, e entrelaçou seus dedos com os dele. Mas eu não me importo com o que eles acham. Eu me importo com o que eu sinto. E eu sinto que quero te conhecer melhor, Jeremy. Nos meses seguintes, eles se viram em segredo sempre que possível. Encontros na praia deserta ao amanhecer antes de Jeremy sair para pescar. Jantares simples no pequeno apartamento dele, onde Lindsay aprendia a cozinhar pratos humildes que ela nunca tinha provado na mansão onde cresceu. Caminhadas noturnas pela orla, onde podiam ser apenas dois jovens apaixonados sem o peso do julgamento social. Jeremy a ensinou a distinguir as constelações, a sentir quando uma tempestade se aproximava pelo cheiro do ar, a consertar redes de pesca com paciência e precisão. Lindsay o ensinou a ler poesia, a apreciar música clássica que ele nunca tinha ouvido, a ver beleza nas coisas que ele considerava comuns. Mas o amor deles tinha um preço. A desaprovação dos pais de Lindsay lançava uma sombra pesada sobre o relacionamento. O pai dela, um empresário de postura rígida chamado Richard Montgomery, costumava dizer com desprezo: "Minha filha merece mais do que cheiro de peixe e mãos sujas de trabalho braçal." A mãe, Beatrice, era mais sutil em sua crueldade, fazendo comentários cortantes sobre moças, que se deixam levar por romantismos tolos, e a importância de casamentos convenientes. Houve uma noite particularmente dolorosa quando Lindsay finalmente os confrontou durante um jantar familiar. Jeremy tinha acabado de a deixar em casa depois de uma tarde maravilhosa navegando, e ela entrou na mansão ainda com o cabelo bagunçado pelo vento e um sorriso bobo no rosto. Seu pai estava esperando na sala de estar, um copo de uísque na mão e uma expressão tempestuosa no rosto. Você foi vista com aquele pescador novamente, Richard disse, cuspindo a palavra como se fosse uma ofensa. Beatrice, fale com sua filha sobre a vergonha que ela está trazendo para esta família.
Lindsay apertou os punhos, sentindo a raiva ferver em suas veias. Vergonha? A única vergonha aqui é ter pais que medem o valor de uma pessoa pelo dinheiro que ela tem no banco. Jeremy é mais homem do que qualquer um dos empresários mimados que vocês tentam me empurrar. Não levante a voz para seu pai. Beatrice interveio, mas havia um tremor em sua voz. Nós só queremos o melhor para você, querida. Aquele rapaz não pode te dar a vida que você merece. Ele me dá amor. Lindsay gritou, lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Ele me respeita, me ouve e me faz feliz. Quando foi a última vez que vocês se importaram com a minha felicidade de verdade? Não com a imagem que projeto, mas com como eu realmente me sinto. O silêncio que se seguiu foi pesado e desconfortável. Richard terminou seu uísque de um gole só. Se você continuar com esse relacionamento ridículo, não conte mais com nosso apoio financeiro. Veja como é esse amor romântico quando você estiver vivendo na pobreza. Lindsay, porém, apertava a mão de Jeremy com mais força cada vez que ouvia essas palavras, seus olhos verdes brilhando de determinação. Ela começou a trabalhar como professora de inglês numa escola local, economizando cada centavo. Mudou-se para um apartamento simples que ela e Jeremy encontraram juntos. Um lugar pequeno, mas aconchegante, com vista para o mar. Pela primeira vez em sua vida, Lindsay lavava suas próprias roupas, cozinhava suas próprias refeições, pagava suas próprias contas. E era a mulher mais feliz do mundo. Enquanto isso, em uma cidade distante chamada Linha Valley, onde os prédios modernos contrastavam com o verde das montanhas ao fundo, viviam Rachel e Robert, um casal que parecia inseparável. Robert, um microempresário atraente e sedutor de sorriso fácil, tinha fixado seus olhos em Rachel desde o momento em que se conheceram na empresa onde ela trabalhava como assistente administrativa. Rachel se lembrava perfeitamente do dia em que se conheceram. Ela estava organizando documentos no arquivo morto quando Robert apareceu, alegando estar procurando um relatório antigo. Ele era tudo o que ela achava que queria em um homem. Confiante, bem-sucedido, com aquele jeito de falar que fazia qualquer coisa parecer possível. Você é nova aqui? Ele perguntou, apoiando-se na porta com um sorriso que derreteria corações mais resistentes que o dela. Trabalho aqui há 3 meses. Rachel respondeu, tentando não parecer tão nervosa quanto se sentia. Ela sempre fora tímida, o tipo de pessoa que preferia passar despercebida. 3 meses e eu só estou te conhecendo agora? Que desperdício de tempo, Robert disse, e a forma como seus olhos percorreram seu rosto fez Rachel corar. Deixa eu compensar isso. Que tal um café depois do trabalho? Rachel, como muitas jovens, sonhava em construir uma família, em ter aquela casa com jardim onde crianças correriam descalças pela grama. Robert parecia a personificação desses sonhos. Nos primeiros meses, ele era atencioso e romântico. Levava-a a restaurantes que ela nunca poderia pagar sozinha. Comprava flores sem motivo aparente e enviava mensagens doces durante o dia. Quando ele a pediu em namoro oficialmente, durante um piquenique elaborado no Parque Municipal, Rachel sentiu que finalmente sua vida estava se encaixando como deveria. Mas havia sinais que ela escolheu ignorar. A forma como Robert ficava irritado quando ela não podia sair porque precisava visitar sua mãe doente. Os comentários passivo-agressivos sobre sua roupa ou maquiagem. O jeito como ele sempre precisava ser o centro das atenções em qualquer reunião social. Rachel justificava tudo para si mesma. Ele estava estressado com o trabalho. Ele só queria que ela se apresentasse bem. Ele era extrovertido e ela era introvertida. Era natural haver diferenças. Quando Rachel descobriu que estava grávida, seu mundo parou. Ela tinha 24 anos, um emprego modesto e um relacionamento de apenas 8 meses. Ela ensaiou durante dias como contaria para Robert, imaginando todas as reações possíveis. O que ela não esperava era a frieza em seus olhos quando finalmente reuniu coragem para dizer: "Você tem certeza?" Foi tudo o que ele perguntou, olhando fixamente para o teste de gravidez que ela colocara na mesa de centro de seu apartamento. Fiz 3 testes. Todos positivos, Rachel disse, sua voz pequena. Eu sei que não é o momento ideal, mas... Não é o momento ideal? Robert interrompeu, passando as mãos pelo cabelo. Rachel, eu estou começando a expandir meu negócio. Não posso ter a complicação de um bebê agora. Complicação. A palavra cortou mais fundo do que qualquer faca. Mas Robert, percebendo seu erro, rapidamente mudou de tática. Ele a puxou para um abraço, beijou seu cabelo, murmurou desculpas. Desculpe, amor. Você me pegou de surpresa. Claro que vamos fazer isso funcionar. Nós vamos ser pais.
Mas algo na forma como ele disse aquilo soou oco, como uma linha decorada em uma peça de teatro. Sarah nasceu numa manhã chuvosa de março, e quando Rachel a segurou pela primeira vez, sentiu um amor tão imenso e assustador que quase não conseguia respirar. Robert estava lá tirando fotos, sorrindo, para as enfermeiras, fazendo o papel de pai orgulhoso. Mas nas semanas seguintes, sua presença começou a diminuir gradualmente. Ele voltava tarde para casa, alegando reuniões de negócios. Passava os fins de semana trabalhando enquanto Rachel lidava sozinha com as mamadas noturnas. As fraldas, o choro interminável de um bebê que parecia nunca dormir. Robert, eu preciso da sua ajuda. Rachel implorou uma noite, exausta, com Sarah chorando nos braços. Não dormi direito há 3 dias. Você poderia ao menos segurar ela por meia hora para eu tomar um banho? Eu trabalho o dia inteiro, Rachel. Ele respondeu sem tirar os olhos do celular. Você está em casa? Cuidar do bebê é literalmente tudo o que você tem para fazer. As lágrimas queimaram os olhos dela, mas ela não deixou cair. Não na frente dele. Ela levou Sarah para o quarto, cantou baixinho até a bebê finalmente adormecer. E então se permitiu chorar no chuveiro onde ninguém podia ouvir. O que ninguém sabia era que os destinos dessas duas histórias estavam prestes a se entrelaçar de formas inimagináveis. Em Cor de Luna, a vida de Jeremy e Lindsay tomava um rumo emocionante. Numa tarde de setembro, com o sol poente pintando o céu de laranja e roxo, Lindsay segurou as mãos de Jeremy com força e, com lágrimas nos olhos, sussurrou: "Vamos ter um bebê." Jeremy sentiu o mundo parar. Seus joelhos quase fraquejaram. Ele a abraçou tão forte que ela riu entre soluços felizes. E naquele momento, com o som das ondas quebrando na praia próxima, eles juraram que protegeriam aquela vida que crescia dentro dela com tudo que tinham. "Eu vou ser pai", Jeremy repetiu, como se precisasse dizer em voz alta para tornar real. Ele se ajoelhou diante dela, colocando as mãos gentilmente sobre sua barriga ainda plana. "Você vai ser o melhor pai que uma criança poderia ter", Lindsay disse, passando os dedos pelos cabelos escuros dele. "Você já é o melhor homem que conheço." Naquela noite, Jeremy mal conseguiu dormir. Ele ficou acordado, observando Lindsay dormir ao seu lado, uma mão protetora sobre sua barriga, fazendo planos e mais planos. Ele trabalharia dobrado, economizaria cada centavo. Talvez pudesse começar a vender peixe diretamente aos restaurantes, eliminando intermediários e aumentando seus lucros. Eles precisariam de um berço, roupinhas, fraldas, todas aquelas coisas que pareciam tão distantes e agora eram urgentemente necessárias. Os meses seguintes foram de preparação e esperança. Jeremy trabalhava dobrado, saindo antes do amanhecer para o mar, retornando com as redes cheias, economizando cada centavo. Ele começou a acordar às 3 da manhã, quando as estrelas ainda brilhavam no céu escuro e o mar era uma massa negra e misteriosa sob a luz tênue da lua. O frio da madrugada cortava seu rosto, mas ele não se importava. Cada peixe que capturava era uma fralda comprada, uma roupinha, uma garantia de que seu filho teria tudo o que precisasse. Lindsay, apesar da náusea constante dos primeiros meses, costurava pequenas roupinhas, seu rosto iluminado por um brilho maternal que Jeremy adorava observar nas noites silenciosas. Ela tinha encontrado uma loja de tecidos com preços acessíveis e passava suas tardes livres criando macacõezinhos minúsculos, mantinhas com bordados delicados feitos à mão, toquinhas que mal cabiam na palma de sua mão. "Olha isso!" ela dizia, mostrando cada criação para Jeremy com o orgulho brilhando em seus olhos. "Não é perfeito?" Eles transformaram o segundo quarto do apartamento no quarto do bebê. Era pequeno, mas Jeremy pintou as paredes de um amarelo suave que Lindsay escolheu, instalou prareleiras que ele mesmo construiu, montou o berço de segunda mão que haviam encontrado por um preço camarada. Lindsay pendurou cortinas brancas com estrelas douradas bordadas, colocou um móvel de pássaros marinhos feitos de feltro que ela mesma costurou. Cada item tinha história, tinha amor costurado em cada detalhe. "Vai ser um menino", Jeremy disse uma noite, deitados na cama com Lindsay aninhada contra seu peito. Ele tinha uma mão sobre sua barriga, agora visivelmente arredondada, sentindo os chutes suaves do bebê. "Como você sabe?" Lindsay perguntou rindo. "Eu só sei. Um menino que vai amar o mar tanto quanto eu. Vou ensinar ele a pescar, a navegar, a respeitar o oceano." Jeremy fez uma pausa, sua voz ficando mais suave.
Vou ensinar ele a amar e respeitar mulheres como sua mãe me ensinou a amar e respeitar você. Lindsay virou-se para beijá-lo, lágrimas de felicidade molhando ambas as faces. E se for menina? Então vou ensinar ela tudo isso mesmo. Jeremy respondeu sem hesitar. E vou ensinar ela a ser forte e corajosa como a mãe dela. Mas a felicidade tem o costume de ser frágil quando não estamos preparados para defendê-la. Em linha vale, a trajetória de Rachel e Robert tomava um rumo completamente diferente. Sarah tinha acabado de completar 2 anos quando Rachel adoeceu subitamente uma manhã comum de terça-feira. Ela estava preparando o café quando uma tontura violenta a fez segurar-se no balcão da cozinha. O mundo girava em círculos ao seu redor e ela podia sentir seu coração batendo de forma irregular, rápido demais e então lento demais. Sarah estava no chão da cozinha brincando com panelas, batendo colheres de pau contra as tampas e rindo com o barulho. Robert a encontrou no chão, pálida, suando frio. Rachel, você está me ouvindo? Sarah começou a chorar, assustada com o tom de voz do pai e a visão da mãe caída. Ele a levou às pressas para o hospital, Sarah chorando no banco de trás, confusa sobre o que estava acontecendo. Na emergência, os médicos falaram em exaustão, anemia severa, talvez algo mais profundo que exigiria investigação. Ela está muito debilitada, o médico disse, ajustando os óculos enquanto olhava para os resultados de exames numa prancheta. Quando foi a última vez que a senhora descansou adequadamente? Comeu uma refeição nutritiva completa? Rachel tentou lembrar e não conseguiu. Os dias se misturavam numa névoa de cuidar de Sarah, limpar a casa, tentar manter tudo funcionando enquanto Robert estava sempre ocupado. Não sei, ela admitiu sua voz fraca. Tem sido difícil. Ela vai precisar de repouso absoluto. O médico continuou, agora olhando para Robert. Nutrição adequada, suporte e menos estresse. A condição dela pode piorar significativamente se não for tratada com seriedade. Rachel teve que deixar o trabalho. A empresa foi compreensiva no começo, mas eventualmente tiveram que contratar alguém para substituí-la permanentemente. Sem sua renda, por modesta que fosse, a situação financeira apertou. Os dias se transformaram em semanas de consultas médicas, exames intermináveis e aquela sensação sufocante de ser um fardo. Rachel passava as tardes deitada no sofá, Sarah brincando ao seu lado, desenhando com lápis de cor ou construindo torres com blocos coloridos. Mamãe, por que você não brinca comigo? Sarah perguntava com sua vozinha aguda, e cada vez que fazia essa pergunta era como uma facada no coração de Rachel. Mamãe está doente, meu amor. Rachel explicava, puxando a menina para um abraço fraco. Mas eu te amo tanto. Você sabe que eu te amo, não sabe? Eu sei, mamãe. Sarah respondia, aninhando-se contra ela, seu corpinho quente e reconfortante. Robert, no início, foi o namorado perfeito. Levava-a às consultas, segurava sua mão na sala de espera, pagava as contas que o plano de saúde não cobria. Mas algo imperceptível começou a mudar em seus olhos. Algo que Rachel notava nos silêncios prolongados, nas respostas curtas, no jeito como ele verificava o celular com mais frequência. Ela percebia como ele suspirava pesadamente quando chegava em casa e encontrava a cozinha bagunçada. Sarah com a roupa suja de comida, Rachel ainda de pijama no meio da tarde. Você não pode ao menos tentar se arrumar? Ele disse uma tarde, jogando as chaves na mesinha da entrada com mais força do que necessário. Isso é deprimente, Rachel. Eu mal consigo ficar em pé. Ela respondeu, sentindo lágrimas queimarem. Estou tentando o meu melhor. Bem, seu melhor não está sendo muito bom, está? As palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las, e pelo flash de arrependimento em seu rosto, Rachel soube que ele percebeu que tinha ido longe demais. Mas ele não se desculpou. Apenas pegou o celular e saiu, alegando precisar trabalhar. Foi então que Rachel começou a perceber os sinais que vinha ignorando há meses, talvez anos. O perfume diferente em seu colarinho. As mensagens de texto que ele apagava rapidamente quando ela entrava no quarto. Os jantares de negócios que se estendiam até tarde da noite. Ela não tinha energia para confrontá-lo, mas a verdade pesava em seu peito como uma pedra. De volta a Cord Luna, o bebê nasceu numa noite de lua cheia, e foi o choro mais bonito que Jeremy já ouvira em sua vida. O parto foi longo e difícil. Jeremy segurou a mão de Lindsay por 14 horas exaustivas, sussurrando encorajamentos, limpando seu suor, sendo seu âncora quando ela sentia que não aguentaria mais. Eu não consigo. Lindsay chorou em determinado momento, sua voz quebrada de exaustão e dor. Jeremy, eu não consigo fazer isso. Sim, você consegue.
ele disse firmemente, olhando direto em seus olhos. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você consegue e eu estou aqui. Não vou sair do seu lado. E então, finalmente, o choro estridente de um recém-nascido encheu a sala. Um menino saudável, de olhos escuros como os do pai e o sorriso da mãe. Eles o chamaram de Lucas, e nos primeiros meses, aquela família pequena viveu numa bolha de felicidade tão intensa que até os pais de Lindsay suavizaram um pouco suas críticas ao verem o neto nos braços da filha. Richard e Beatrice apareceram no hospital no dia seguinte ao nascimento. Lindsay estava amamentando Lucas quando eles entraram no quarto particular que Jeremy insistiu em pagar, mesmo tendo que se endividar para isso. O silêncio foi tenso nos primeiros momentos. Ele é bonito, Beatrice admitiu finalmente, aproximando-se com cautela. Posso segurá-lo? Lindsay olhou para Jeremy, que assentiu levemente. Ela colocou Lucas nos braços da avó e, pela primeira vez em meses, havia uma expressão suave no rosto de Beatrice. Ele tem os olhos do Jeremy, ela disse, e não havia malícia em sua voz, apenas constatação. Richard permaneceu junto à porta, mas seus olhos não conseguiam se desviar do neto. Você vai precisar de ajuda, ele disse bruscamente. Criar uma criança não é barato. Nós vamos dar conta, Jeremy respondeu, mantendo a voz firme apesar de sentir-se intimidado. Lucas nunca vai passar necessidade. Houve um momento de tensão, e então Richard assentiu lentamente. Eu vejo que você ama minha filha, e que ela te ama também. Ainda acho que vocês são jovens tolos, mas talvez eu tenha julgado rápido demais. Não era uma desculpa completa, mas era um começo. Nos meses seguintes, Jeremy e Lindsay descobriram que ser pais era simultaneamente a coisa mais maravilhosa e mais assustadora que já tinham feito. As noites sem dormir, as preocupações constantes, o choro que parecia não ter fim. Mas também os primeiros sorrisos. O jeito como Lucas agarrava o dedo de Jeremy com sua mãozinha minúscula. A paz em seu rostinho quando dormia aninhado contra o peito de Lindsay. Olha ele! Amor! Jeremy sussurrava em uma dessas noites. Os dois debruçados sobre o berço, observando Lucas dormir. Nós fizemos isso. Nós criamos algo tão perfeito. Ele é a nossa obra-prima. Lindsay concordou, entrelaçando seus dedos com os dele. Mas então veio o surto viral. Começou devagar, com notícias esparsas no jornal local. Uma gripe diferente, diziam, mais agressiva. Os hospitais começaram a encher, e o pânico se instalou silenciosamente nas ruas de Cor de Luna como uma névoa tóxica. Primeiro foram os idosos, depois pessoas com condições pré-existentes, e então, inexplicavelmente, começou a atingir pessoas jovens e saudáveis. As escolas fecharam. O comércio reduziu o horário. As pessoas começaram a usar máscaras nas ruas, evitando aglomerações. Jeremy sentia um aperto no peito cada vez que Lindsay tossia. É só um resfriado, ela dizia, mas a febre que não baixava contava outra história. Ela tentava esconder, tomando banhos frios quando ele não estava olhando, forçando sorrisos quando ele chegava em casa. Mas Jeremy via o suor na testa dela, o tremor em suas mãos, a palidez que se espalhava pelo seu rosto, geralmente rosado. Você precisa ver um médico? Ele insistiu numa noite, encontrando-a curvada sobre a pia do banheiro, vomitando. Estou bem, ela mentiu, limpando a boca com as costas da mão. Provavelmente peguei algo de Lucas. Bebês pegam tudo, você sabe. Mas Lucas também estava doente. O bebê de 8 meses, que costumava ser todo sorrisos e energia, agora estava apático, com olhos vidrados, febre alta que não cedia com nenhum medicamento infantil. Seu choro era fraco, assustadoramente quieto, tão diferente dos berros saudáveis a que estavam acostumados. Numa madrugada de terror, com Lucas também febril e gemendo baixinho, Jeremy os levou correndo para o hospital mais renomado da região. O pronto-socorro estava absolutamente lotado. Pessoas com máscaras cirúrgicas apertavam-se nas cadeiras da sala de espera, algumas deitadas no chão sobre jaquetas improvisadas como travesseiros. O cheiro de desinfetante e medo impregnava os corredores lotados. Lindsay mal conseguia andar. Jeremy a sustentava com um braço, enquanto segurava Lucas com o outro. O bebê estava assustadoramente quieto em seus braços, apenas gemendo baixinho de vez em quando. Por favor, Jeremy implorava para qualquer médico ou enfermeiro que passava. Por favor, ajudem minha família. Meu filho tem só 8 meses. Ele precisa de ajuda agora. Mas havia tantos outros, todos desesperados, todos necessitando de ajuda urgente. A triagem estava caótica. Enfermeiras corriam de um lado para outro com pranchetas. Médicos gritavam instruções.
Alarmes de monitores tocavam constantemente, criando uma sinfonia aterrorizante de emergências. Foi então que os pais de Lindsay apareceram. Alguém da equipe do hospital tinha ligado para eles, reconhecendo o sobrenome Montgomery nas fichas de admissão. O pai dela, com seu terno impecável mesmo naquele caos, assumiu o controle da situação com a autoridade fria de quem está acostumado a comprar soluções. Minha filha e meu neto precisam de quartos privativos imediatamente. Richard anunciou para o administrador do hospital, que foi rapidamente chamado. Nós pagaremos o que for necessário. Os melhores médicos, os melhores tratamentos. Dinheiro não é objeto. E como mágica, portas se abriram. Macas apareceram. Enfermeiros dedicados surgiram para transportar Lindsay e Lucas para quartos particulares na ala VIP do hospital. Jeremy seguiu atordoado, grato, mas simultaneamente humilhado, sua impotência queimando como ácido. Mas depois, Richard se virou para Jeremy com um olhar cortante, seus olhos azuis frios como gelo. Você vê no que deu sua arrogância? Não pode nem cuidar da própria família. Um miserável incapaz que arrastou minha filha para a pobreza. Se ela morrer, Jeremy, o sangue está em suas mãos. Jeremy engoliu as palavras que queria gritar, porque naquele momento só importava salvar Lindsay e Lucas. Mas cada insulto perfurava seu coração como vidro afiado. Ele queria gritar que tinha trabalhado até seus ossos doerem, que economizara cada centavo, que amava aquela família mais do que sua própria vida. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta, sufocadas pela culpa que Richard plantava deliberadamente ali. Enquanto isso, do outro lado da cidade, numa coincidência cruel do destino, Rachel também dava entrada no mesmo hospital. O surto viral tinha encontrado nela um alvo fácil, um corpo já debilitado pela doença anterior. Sua doença, que começara como um simples mal-estar, evoluíra para algo mais sério com o surto viral. Ela estava em casa com Sarah quando a febre alta a atingiu como um trem. Uma vizinha que veio verificar como ela estava encontrou Rachel semiconsciente no sofá, Sarah chorando ao seu lado, tentando acordar a mãe. Robert foi chamado. Ele apareceu no hospital, trazendo Sarah, que estava assustada e confusa. Ele segurou a filha no colo enquanto os médicos explicavam a gravidade da situação de Rachel. Ela precisa ser internada imediatamente, o médico disse. O quadro dela é sério. Ela está severamente desidratada, a febre é muito alta e com sua condição pré-existente, isso é extremamente perigoso. Robert a acompanhou até a recepção, mas seu celular não parava de tocar. É da empresa! Ele murmurava nervoso, olhando para a tela a cada 2 segundos. Sarah agarrava-se ao pescoço dele, pedindo pela mamãe. Mamãe vai ficar boa? Ela perguntava com sua vozinha chorosa. Sim, meu amor. Robert respondia automaticamente, mas seus olhos já estavam na porta. Já estavam planejando a fuga. E então, numa tarde cinzenta, enquanto Rachel dormia conectada a aparelhos que apitavam monotonamente, monitorando cada batimento de seu coração enfraquecido, Robert simplesmente foi embora. Ele deixou Sarah com a mesma vizinha que tinha encontrado Rachel, alegando que voltaria em algumas horas. Deixou um bilhete curto na mesa de cabeceira do hospital. Desculpe, mas não consigo mais. Você vai ficar bem. Sarah está com a dona Márcia. Eu vou mandar dinheiro. Rachel acordou sozinha, leu o bilhete com as mãos tremendo e algo dentro dela se quebrou de uma forma que nenhum médico conseguiria diagnosticar. A traição queimava mais do que a febre. A solidão doía mais do que qualquer sintoma físico. Ela tinha uma filha de 2 anos que precisava dela, e o homem que jurou amá-la simplesmente a descartou como lixo quando ela mais precisou. Onde está o pai do bebê? A enfermeira perguntou quando veio verificar seus sinais vitais. Não há pai, Rachel respondeu, sua voz vazia. Nunca houve. Os dias seguintes foram um borrão de dor e impossibilidade. Jeremy não saía do hospital, dormindo em cadeiras desconfortáveis, alternando entre o quarto de Lindsay e o de Lucas. Os quartos particulares ao menos permitiam que ele ficasse ali, ao contrário da ala comum, onde visitantes eram estritamente limitados. Ele segurava a mão dela, sussurrando promessas. Vocês vão ficar bem. Vamos voltar para casa. Vamos assistir Lucas crescer juntos. Você vai ver ele dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras. Nós vamos ser uma família de novo. Lindsay sorria fracamente quando conseguia encontrar energia para isso, mas seus olhos diziam o que ambos temiam em voz alta. Ela estava piorando. Os médicos entravam e saíam com expressões cada vez mais sombrias. Palavras como não está respondendo ao tratamento e fazer tudo o que pudermos pairavam no ar como pássaros de mau agouro.
Uma noite, Lindsay reuniu forças suficientes para falar. Jeremy! Ela sussurrou, sua voz tão fraca que ele teve que se inclinar perto. Eu preciso que você prometa uma coisa. Qualquer coisa, ele disse apertando sua mão com delicadeza, como se ela fosse de porcelana e pudesse quebrar a qualquer momento. Lucas, você tem que cuidar dele. Não importa o que aconteça comigo. Você promete que vai cuidar do nosso menino? Lágrimas escorriam pelo rosto dela, molhando o travesseiro branco do hospital. Não fala assim, Jeremy implorou, sua própria voz quebrando. Você vai ficar boa. Os dois vão ficar bons. Vamos voltar para casa juntos? Promete, Lindsay insistiu, usando as últimas reservas de sua força. Por favor, amor. Eu preciso ouvir você prometer. Eu prometo, Jeremy sussurrou, beijando sua testa quente. Eu prometo que vou cuidar dele. Vou contar para ele todos os dias sobre como você foi corajosa, como você me ensinou a amar, como você era a mãe mais maravilhosa. Ele vai te conhecer através das minhas histórias. Lindsay sorriu uma última vez e fechou os olhos. Jeremy ficou ali a noite toda segurando sua mão, rezando para um Deus que não tinha certeza se estava escutando. Na madrugada de uma quinta-feira, com a chuva batendo violentamente nas janelas do hospital, Lindsay apertou a mão de Jeremy uma última vez e sussurrou. Cuide do nosso menino. Promete? E então seus olhos se fecharam, e nenhum grito de Jeremy a trouxe de volta. O monitor ao lado da cama emitiu um som contínuo, agudo, final. Enfermeiros e médicos correram para o quarto, mas Jeremy já sabia. Ele podia sentir na forma como a mão dela de repente ficou pesada na sua, como todo aquele calor e vida simplesmente se foram. Não, 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 ele repetia, caindo de joelhos ao lado da cama, pressionando o rosto contra a mão dela. Lindsay, volta. Por favor, volta. Lucas precisa de você. Eu preciso de você. Como vou fazer isso sozinho? Mas ela não voltou. E Jeremy ficou ali, segurando a mão dela até que gentilmente, respeitosamente, uma enfermeira de olhos vermelhos o guiou para fora do quarto. Sinto muito, ela sussurrou. Sinto muito. Há algo que possamos fazer? Jeremy balançou a cabeça. Não havia nada que pudesse ser feito. Metade de sua alma tinha acabado de morrer naquele quarto. Ele caminhou mecanicamente até o quarto onde Lucas estava internado. E quando entrou e viu seu filho dormindo, conectado a tantos tubos e máquinas, alguma coisa nele se partiu de vez. 3 dias depois, pequeno Lucas, que lutara bravamente demais para alguém tão jovem, seguiu a mãe. Jeremy estava sentado ao lado da cama minúscula quando aconteceu. Lucas abriu os olhos, aqueles olhos escuros tão parecidos com os seus, uma última vez. Pareceu olhar diretamente para o pai, e então, tão suavemente quanto uma pétala caindo, parou de respirar. Jeremy segurou o corpinho frágil do filho contra o peito e simplesmente não conseguiu chorar mais. Não havia mais lágrimas. Só um vazio imenso que engolia tudo, um buraco negro onde seu coração deveria estar. Ele embalou Lucas por horas, cantarolando baixinho as canções de ninar que Lindsay costumava cantar, até que os enfermeiros precisaram, com infinita gentileza, tirá-lo de seus braços. Os pais de Lindsay nem sequer o convidaram para o funeral. Jeremy descobriu por acaso, quando foi à casa deles para discutir os arranjos e encontrou a porta fechada. Richard o encontrou na varanda. O que você quer? Ele perguntou, sua voz dura, embora seus olhos estivessem vermelhos e inchados. Eu quero enterrar minha esposa e meu filho com dignidade, Jeremy respondeu, sua voz monocórdia. Eles são minha família. Eram. Richard corrigiu cruelmente. Eram sua família. Agora eles vão descansar com sua verdadeira família. Com pessoas que poderiam ter cuidado deles adequadamente. Você não pode fazer isso, Jeremy disse, mas não havia energia em sua voz. Ele estava tão cansado, tão quebrado, que até brigar parecia impossível. Eu posso e vou, Richard respondeu. O funeral é amanhã, em um cemitério privado da família. Você não é bem-vindo. Você trouxe minha filha para a pobreza e isso a matou. Não vou deixar você manchar o enterro dela com sua presença. Trataram-no como um estranho, como se ele não tivesse direito à própria dor. Você não pertence aqui, a mãe de Lindsay disse com frieza quando ele tentou entrar na propriedade da família no dia do funeral. Você nunca pertenceu. Minha filha cometeu o erro de se apaixonar por você, e pagou com a vida dela e do meu neto. Jeremy ficou do lado de fora dos portões de ferro ornamentado, ouvindo o som abafado da cerimônia, incapaz de entrar, incapaz de se despedir. Quando todos foram embora, ele pulou o muro sob o manto da noite. Encontrou as sepulturas frescas marcadas com lápides temporárias,
E finalmente, ajoelhado na terra molhada pela chuva recente, deixou suas lágrimas caírem. Desculpe, ele sussurrou para a terra. Desculpe não ter sido suficiente. Desculpe não poder salvar vocês. Eu tentei. Deus, como eu tentei. Rachel, por sua vez, sobreviveu. Os médicos disseram que foi sorte, mas ela não sentia nenhuma gratidão. Sobreviver para quê? Para voltar a uma casa vazia? Para uma vida onde o homem que ela amava a abandonara no momento mais difícil? A solidão queimava mais do que qualquer febre. Quando finalmente recebeu alta, 3 semanas depois de dar entrada, ela descobriu que Robert tinha se mudado. Deixado a cidade. Deixado Sarah. Simplesmente desaparecido. A vizinha Dona Márcia tinha cuidado da menina com todo o amor possível, mas Sarah estava diferente. Ela se agarrava a Rachel com uma intensidade desesperada, chorava se a mãe saía de vista por um segundo sequer, acordava gritando no meio da noite. Papai voltou? Ela perguntava todas as manhãs, e cada vez Rachel tinha que quebrar o coração da filha um pouco mais ao dizer: "Não, meu amor, não hoje." Quando recebeu alta, Rachel tomou uma decisão. Não voltaria para a Linha Vale, não voltaria para aquela vida. Não voltaria para a casa que compartilhara com Robert, onde cada canto tinha memórias dele, onde cada objeto era um lembrete de promessas quebradas. Pegou suas poucas economias, o pouco que Robert, pelo menos, teve a decência de deixar em sua conta, e mudou-se para Cord Luna, atraída talvez pela promessa do mar, pela ideia de recomeçar num lugar onde ninguém conhecia sua história de abandono e dor. Ela encontrou um apartamento pequeno e barato perto da praia, com apenas um quarto que ela dividiu com Sarah, e começou a procurar emprego. As manhãs eram dedicadas a deixar Sarah em uma creche comunitária que aceitava pagamento baseado em renda. As tardes a entrevistas de emprego que raramente iam a lugar algum. Você teve um gap no currículo, os entrevistadores apontavam. Por que ficou tanto tempo sem trabalhar? Estava doente. Rachel respondia simplesmente sem elaborar. Não havia necessidade de contar para estranhos sobre como sua vida tinha desmoronado. Jeremy também precisava sair. Os rostos conhecidos de Cord Luna só traziam memórias que cortavam como lâminas. Cada esquina tinha Lindsay sorrindo. Cada brisa do mar trazia o riso de Lucas. Cada vez que via uma mãe empurrando um carrinho de bebê ou um casal jovem de mãos dadas, era como receber uma facada no peito. Ele vendeu o pequeno barco de pesca que tinha sido sua fonte de renda. Pegou o pouco que tinha e se mudou para Seringvale, uma cidade litorânea maior, onde poderia se perder no anonimato. A mudança foi feita em um único dia. Jeremy não tinha muita coisa. Roupas, alguns livros que Lindsay amava, a manta de crochê que ela tinha feito para Lucas, algumas fotos que ele não conseguia olhar sem se estilhaçar. Ele amontoou tudo na caminhonete velha e dirigiu por 6 horas até Seringvale, passando por paisagens que mal registrou. O apartamento que alugou era menor ainda que o que tinha em Cord Luna, um estúdio minúsculo no 3º andar de um prédio desgastado, com papel de parede descascado e um cheiro persistente de mofo. Mas era barato e estava longe de tudo que conhecia, e isso era tudo que importava. 6 meses se passaram como névoa. Jeremy trabalhava em construção civil agora, depois que um amigo de um amigo o indicou para um capataz que precisava de mão de obra e não fazia muitas perguntas. O trabalho era duro, físico e exaustivo. Jeremy carregava sacos de cimento, cavava fundações, martelava pregos até suas mãos sangrarem. Ele bem-vindo à dor física. Era mais fácil de suportar que a dor emocional. Ele voltava para o apartamento minúsculo todas as noites e simplesmente existia. Não vivia. Apenas existia. Esquentava comida congelada no micro-ondas, comia sem sentir o sabor, tomava banhos quentes tentando lavar a poeira da construção e talvez, secretamente esperando, um pouco da dor também. Dormia mal, acordando constantemente com pesadelos onde Lindsay o chamava e ele não conseguia alcançá-la. Onde Lucas chorava e ele era incapaz de confortá-lo. Ele parou de ir à igreja, algo que fazia religiosamente antes. Por que você fez isso? Ele gritava para o teto nas noites particularmente ruins. Por que tirou eles de mim? O que eu fiz para merecer isso? Eles eram inocentes. Lindsay era boa. Lucas era apenas um bebê. Por que não levou a mim? Mas Deus, se é que existia, não respondia. Até que uma noite, sentindo-se sufocado pelas paredes apertadas, ele decidiu caminhar até o calçadão à beira-mar. O ar fresco do oceano, ao menos, ainda trazia algum conforto.
Ele caminhou sem destino, mãos nos bolsos, observando casais jovens passear de mãos dadas, famílias jantando em restaurantes abertos, a vida continuando como se o mundo não tivesse parado para ele. Havia um restaurante pequeno, com luzes amareladas tremulando na brisa noturna e o som de música suave escapando pelas janelas abertas. Algo sobre o lugar chamou Jeremy. Talvez fosse o cheiro de comida caseira ou o jeito acolhedor das cortinas nas janelas. Jeremy entrou sem pensar muito, só querendo estar entre pessoas, mesmo que não falasse com ninguém. A garçonete o sentou em uma mesa perto da janela. Ele pediu café e um prato qualquer do menu, sem realmente prestar atenção no que era. E então, ele a viu. Rachel estava sentada sozinha numa mesa do canto, olhando fixamente para um copo de vinho que mal tinha tocado. Ela usava um suéter simples e jeans, seu cabelo castanho puxado em um rabo de cavalo desleixado. Havia algo em sua postura, na forma como seus ombros curvavam levemente para a frente, que Jeremy reconheceu instantaneamente. Era a linguagem corporal da dor. Ele a conhecia bem. Via a mesma coisa todas as manhãs no espelho. Seus olhos se encontraram por acidente quando ela levantou a cabeça, talvez sentindo ser observada. E por um momento, nenhum dos dois desviou o olhar. Havia um reconhecimento ali, não de rostos, mas de almas marcadas. Dois estranhos que, de alguma forma, se reconheciam na dor compartilhada. Jeremy não sabia explicar, mas seus pés o levaram até a mesa dela antes que seu cérebro pudesse protestar. Era loucura abordar uma estranha assim, mas havia algo naquela mulher que o puxava como gravidade. Desculpe incomodar, ele disse, a voz rouca de desuso, mas você também parece alguém que está tentando esquecer algo impossível de esquecer. Rachel olhou para ele, surpresa pela honestidade crua daquelas palavras. Ela deveria mandar ele embora, dizer que não era da conta dele, levantar e sair. Mas havia algo nos olhos dele, castanhos e profundos e tão completamente exaustos de viver, que a fez pausar. E então, pela primeira vez em meses, ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Sente-se, ela disse. Tenho a impressão de que você entende. E assim começou. Dois estranhos em um restaurante à beira-mar, compartilhando dores que não tinham coragem de falar com mais ninguém. Jeremy começou primeiro, as palavras jorrando como uma represa que tinha sido aberta. Ele contou sobre Lindsay e Lucas, sobre o amor que brilhava tão intenso que ele achava que iluminaria para sempre, sobre a doença que os levou, sobre a dor que ainda o acordava no meio da noite. Rachel ouviu em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto porque ela entendia. Deus como ela entendia. E então foi sua vez de falar. Ela falou sobre Robert, sobre se sentir descartada como lixo, sobre reconstruir uma vida do zero numa cidade nova com sua filha Sarah, uma menina de 6 anos que ainda perguntava pelo pai. Você tem uma filha? Jeremy perguntou, e algo em seu peito, aquele vazio onde seu coração deveria estar, se apertou. Não de dor, mas de algo diferente. Algo quente e estranho que ele não sentia há tanto tempo. Sim, Sarah. Ela é minha razão para acordar todos os dias, mesmo quando não quero. Rachel pausou, olhando para as mãos. Ela pergunta por que o pai não vem visitá-la. O que eu digo? Que ele nos abandonou quando mais precisávamos dele. Que não fomos suficientemente importantes para ele ficar. Você diz a verdade quando ela estiver pronta. Jeremy respondeu suavemente. E você a ama o suficiente para compensar a ausência dele. Acredite em mim, uma criança pode sentir quando é amada. Lucas sentiu. Mesmo nos poucos meses que tivemos juntos, eu sei que ele sentiu o quanto era amado. Rachel sentiu lágrimas queimarem seus olhos novamente. Havia algo naquele homem, naquela compreensão profunda nascida de sua própria dor, que a fazia sentir menos sozinha pela primeira vez em muito tempo. Eles conversaram por horas, até o restaurante começar a fechar ao seu redor. A garçonete trouxe a conta com um sorriso compreensivo, como se entendesse que estava interrompendo algo importante. Jeremy pagou ambas as refeições, ignorando os protestos de Rachel. Por favor, ele disse. Você me deu algo precioso essa noite. Você me lembrou que ainda sou humano, que ainda consigo sentir algo além de dor. Deixe-me fazer isso. Eles trocaram números de telefone antes de se separarem, ambos com a sensação estranha de que aquele encontro significava algo, de que não era apenas coincidência. Eles se tornaram amigos primeiro. Encontros casuais no mesmo restaurante à beira-mar transformaram-se em caminhadas pela praia nas manhãs de domingo. Jeremy conheceu Sarah na terceira vez que se encontraram quando Rachel, nervosa,
Perguntou se ele se importaria se ela trouxesse a filha. Claro que não me importo, Jeremy disse. E quando viu Sarah pela primeira vez, uma menina de cachos escuros e olhos curiosos que imediatamente o bombardeou com perguntas, sentiu algo em seu peito se aquecer. Ela o encantou imediatamente com suas perguntas intermináveis e risadas contagiantes. Você é amigo da mamãe? Ela perguntou, inclinando a cabeça de forma adorável. Sim, Jeremy respondeu, mas já sabia que queria ser muito mais do que isso. Sarah e Jeremy se tornaram inseparáveis rapidamente. Ele ensinava ela a construir castelos de areia elaborados, a encontrar conchas bonitas na praia, a identificar diferentes tipos de peixes. Rachel via Jeremy brincar com Sarah, via a ternura em seus olhos quando ele ajudava a menina, a forma como sua expressão suavizava quando ela ria, e seu coração, que ela jurara estar permanentemente quebrado, começou a bater diferente. Mais rápido, mais esperançoso. Mamãe gosta do Jota, Sarah declarou uma noite com aquela honestidade brutal das crianças. Eles estavam jantando no apartamento de Rachel, lasanha caseira que ela tinha feito, simples, mas gostosa. Jeremy quase engasgou com o vinho. Sarah! Rachel exclamou, corando profundamente. O quê? É verdade, Sarah disse encolhendo os ombros. Você sorri diferente quando ele está aqui. Sorri de verdade, não aquele sorriso triste que faz quando acha que não estou olhando. Jeremy e Rachel se entreolharam através da mesa, e algo passou entre eles. Uma pergunta silenciosa. Uma resposta igualmente silenciosa. Eles não se apressaram. Ambos tinham bagagem, dor, cicatrizes que ainda estavam sarando. Mas havia algo ali, crescendo suavemente como uma semente plantada em solo fértil. Eu perdi meus amores, Jeremy confessou uma noite, meses depois, enquanto caminhavam pela praia sob um céu estrelado. Sarah estava dormindo na casa de uma amiguinha da escola, e era apenas eles dois, o som das ondas e o brilho das estrelas. Fiquei tanto tempo com o coração partido, sem ninguém, que briguei até com Deus, não entendia por que perdi parte de mim. Ele parou, virou-se para Rachel, e pela primeira vez em muito tempo, seus olhos brilhavam com algo além de tristeza. Havia esperança ali. Havia vida. Mas de repente você chegou. Você e Sarah. E renovou em mim algo que achei que tinha morrido com eles. Me fez viver uma nova paz. Uma paixão que pensei nunca mais sentir. Me fez ver luz na escuridão que eu achava que seria eterna. Rachel tocou o rosto dele suavemente, sentindo as lágrimas escorrerem pelo próprio rosto. Eu também achei que nunca mais ia conseguir confiar, amar, acreditar em alguém. Mas você me mostrou que recomeçar não é esquecer. É honrar o passado construindo algo novo. Você me ensinou que é possível amar de novo sem trair a memória do que foi. Eles se beijaram ali, com o som das ondas quebrando na areia e o gosto salgado do mar misturado às lágrimas. Era um beijo de cura, de promessa, de segundas chances que ambos pensavam não merecer. Era suave e tentativo, dois corações cautelosos se encontrando, testando se era seguro abrir novamente. Os meses seguintes foram de construção cuidadosa. Jeremy e Rachel não se apressaram. Cada dia era um tijolo na fundação de algo sólido. Eles tinham noites de filme com Sarah, saídas simples como sorvete na praça, jantares caseiros onde todos cozinhavam juntos. Sarah começou a chamar Jeremy de tio J primeiro, depois apenas J. E finalmente, numa tarde comum enquanto desenhava a mesa, ela perguntou: Mamãe, o Jó pode ser meu novo papai? Rachel e Jeremy se entreolharam e naquele momento, ambos souberam. Sabiam que o amor não tinha vindo substituir o que perderam. Tinha vindo mostrar que o coração humano é capaz de expandir, de abrigar novos amores sem apagar os antigos. Lindsay e Lucas sempre teriam um lugar no coração de Jeremy. E aquela certeza, em vez de ser um obstáculo, trouxe paz para Rachel. Ela não estava competindo com fantasmas. Ela estava honrando o passado enquanto construía o futuro. Eu quero te dar tudo o que perdemos, Jeremy disse a Rachel numa noite, segurando suas mãos depois de colocar Sarah para dormir. Eles estavam sentados no sofá minúsculo do apartamento dela, tão próximos que respiravam o mesmo ar. Quero recuperar os sonhos que achamos destruídos. Sei que dói demais ver tudo se perder, mas juntos temos força. Podemos renascer das cinzas como fênix. Nosso amor não acabou quando eles partiram, Rachel completou, encostando a testa na dele. O amor nunca acaba de verdade, apenas se transforma. Cada lágrima, cada dor, podemos superar. Nosso laço é forte. Nada vai nos separar, porque nós escolhemos todos os dias estar juntos. E então Jeremy se ajoelhou.
Ali mesmo, na sala simples do apartamento que agora visitava mais frequentemente que o próprio, com Sarah observando com olhos arregalados da porta do quarto, ela tinha acordado e espiado. E eles nem tinham percebido. Ele tirou um anel modesto do bolso. Não era diamante, era uma pedra azul simples, mas tinha sido escolhido com cuidado e amor. Rachel, você me ensinou que o vento pode soprar, a tempestade pode passar, mas nosso amor é abrigo. Você me ensinou a viver novamente quando eu achei que apenas existir era tudo que me restava. Case comigo. Deixe-me ser pai de Sarah. Deixe-me construir com vocês a família que todos merecemos, que todos perdemos, mas podemos ter novamente, diferente, mas igualmente preciosa. Rachel nem precisou pensar. Sim, ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, 1000 vezes sim. Você já é meu parceiro, meu melhor amigo, o amor que eu não sabia que ainda podia sentir. Sim! Sarah saiu correndo do quarto, pulando e gritando. Vamos casar! Vamos casar! Eu vou ter um papai de novo! E eles riram, os três juntos em um abraço apertado. Uma família nascendo oficialmente ali mesmo, naquele momento de alegria pura e inesperada. O casamento aconteceu numa tarde ensolarada de primavera, 6 meses depois do pedido. Eles queriam fazer certo. Queriam que Sarah se sentisse segura e incluída em cada passo. A cerimônia foi numa pequena capela com vista para o mar em Sering Vale, com apenas os amigos mais próximos presentes. Não muitos, porque ambos tinham se isolado tanto, mas os que estavam ali amavam genuinamente. Sarah foi a daminha, usando um vestido branco com fita azul que ela mesma escolheu, esparramando pétalas de rosas com entusiasmo excessivo, jogando punhados inteiros de uma vez e fazendo todos rirem. A menina estava radiante, seu sorriso iluminando mais que qualquer decoração. Rachel usava um vestido simples de renda branca, nada extravagante, mas quando Jeremy a viu caminhando pelo corredor, sozinha, porque não tinha quem a entregasse e não se importava, sua respiração parou. Ela era linda, não da forma que Lindsay era linda. Cada amor tem sua própria beleza, mas linda de um jeito que fazia sentido para ele, agora, neste momento de sua vida. A cerimônia foi simples, mas profundamente emotiva. O oficiante falou sobre segundas chances, sobre como o amor pode renascer das cinzas, sobre honrar o passado enquanto abraça o futuro. Quando chegou o momento dos votos, Rachel e Jeremy não conseguiam desviar os olhos um do outro. Eu juro, Jeremy disse, a voz embargada, tentando não chorar na frente de todos, mas falhando gloriosamente. Amar você e Sarah com cada pedaço do meu coração. Juro honrar nossa história, tanto a que compartilhamos quanto as que viemos antes de nos conhecermos, e construir nosso futuro com respeito, honestidade e amor infinito. Você é minha amada, meu amor, a resposta que meu coração esperou, por todas aquelas noites escuras quando achei que a luz nunca mais voltaria. Eu juro, Rachel respondeu, segurando as mãos dele com firmeza, sua própria voz tremendo, mas firme. Caminhar ao seu lado, nos dias claros e nas tempestades que certamente virão. Juro construir com você um lar cheio de amor, risadas e segundas chances. Você me ensinou que recomeçar não é desistir do passado, é honrá-lo sendo feliz novamente, carregando as memórias como presentes preciosos enquanto criamos novas. Quando o oficiante pronunciou marido e mulher, e Jeremy beijou Rachel, sob os aplausos e assobios emocionados dos poucos convidados presentes, Sarah correu para abraçar as pernas de ambos, gritando: agora somos uma família de verdade que ninguém vai destruir. E eram. Uma família nascida das cinzas da dor, forjada na vulnerabilidade compartilhada, fortificada pela promessa de que o amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta tempestades, mas aquele que escolhe continuar navegando juntos, mesmo quando o mar está revolto. A pequena recepção foi no jardim da capela, com luzes de fada penduradas nas árvores e uma mesa simples de comida que os próprios convidados ajudaram a preparar. Havia bolo caseiro feito por uma amiga de Rachel, música tocando de um rádio velho, e mais amor naquela celebração humilde do que em muitos casamentos extravagantes. Jeremy dançou com Sarah primeiro, girando ela no ar enquanto ela ria, depois com Rachel, segurando-a perto e sussurrando: obrigado por me dar isto. Obrigado por nos dar isto. Obrigada, você. Rachel sussurrou de volta.
por me mostrar que ainda podia. Naquela noite, depois da pequena festa, Jeremy e Rachel ficaram na varanda do hotel simples à beira-mar, observando as estrelas cintilarem no céu noturno. Sarah dormia no quarto ao lado, exausta de tanta felicidade, finalmente sentindo-se segura e amada. "Você acha?" Rachel perguntou baixinho, encostada no peitoril, olhando para o oceano escuro. "Que eles estariam felizes por nós? Lindsay e Lucas? Robert mesmo?" Jeremy pensou por um longo momento antes de responder. "Eu acho que o amor verdadeiro quer a felicidade de quem fica. Lindsay me fez prometer cuidar do nosso menino, e quando não pude fazer isso, quase desisti de tudo. Mas conhecer você e Sarah me deu um novo propósito. Tenho certeza de que, onde quer que ela esteja, Lindsay está em paz sabendo que encontrei razões para sorrir novamente. Que encontrei uma forma de honrar a promessa que fiz. Cuidar de uma criança, amar e proteger, mesmo que não seja o filho que ela me deu." Rachel encostou a cabeça no ombro dele. "Robert não merece esse pensamento generoso, mas eu escolho acreditar que tudo aconteceu como deveria. Se ele não tivesse me abandonado, eu nunca teria vindo para Cord Luna. Se você não tivesse perdido sua família, nunca teria se mudado para Seren Vale. Cada dor, cada lágrima nos trouxe até aqui, e eu não mudaria onde estamos por nada no mundo." O som das ondas era como uma canção de ninar, prometendo que o amanhã traria novos desafios, mas também novas alegrias. A vida de Jeremy e Rachel estava apenas começando de verdade. Havia planos a fazer, já falavam sobre talvez se mudar para uma casa maior, um lugar com quintal onde Sarah pudesse brincar. Sonhos a realizar. Jeremy queria voltar a pescar, mas agora com seu próprio negócio talvez, vendendo direto para restaurantes. Rachel estava estudando para voltar a trabalhar, querendo se tornar professora como Lindsay tinha sido, sentindo que seria uma forma de homenageá-la. Havia uma filha para criar com amor, Sarah, que florescia mais a cada dia, suas perguntas sobre o pai biológico diminuindo à medida que Jeremy se tornava simplesmente papai, sem qualificativos. E talvez, quem sabe, um dia, se fosse certo, novos filhos para ampliar aquela família que renascera das cinzas. "Você quer mais filhos?" Rachel perguntou de repente, virando-se para olhá-lo. Eu sei que não seria o mesmo que Lucas. Ninguém nunca seria. Mas... Sim, Jeremy respondeu sem hesitação. Não para substituir Lucas. Ele vai viver para sempre aqui. Ele tocou o peito. Assim como Lindsay. Mas sim, eu quero. Quero ver você grávida, cuidar de você, fazer melhor do que consegui da última vez. Quero que Sarah seja a irmã mais velha. Quero construir esta família juntos. Rachel sorriu, beijando-o suavemente. Então é isso que faremos. No nosso tempo, sem pressa, mas sabendo para onde vamos. Mas por enquanto, naquela noite estrelada, eles simplesmente existiam no presente. Dois corações cansados que encontraram abrigo um no outro. Duas almas feridas que escolheram curar juntas. E uma menina que finalmente tinha o lar completo que sempre sonhara. O amor estava ali, não apagando o passado, mas iluminando o futuro. E naquele restaurante à beira-mar em Seren Vale, meses atrás, quando dois estranhos compartilharam suas dores mais profundas sem medo de serem julgados, começou algo raro e precioso. Uma segunda chance, uma nova história. Um recomeço que provava que, mesmo depois da noite mais escura, o amanhecer sempre chega para aqueles que têm coragem de esperar por ele, de acreditar que a luz ainda existe mesmo quando tudo parece escuridão absoluta. Eles ficaram na varanda até tarde, planejando, sonhando, simplesmente estando juntos. E quando finalmente foram para o quarto, deitaram-se lado a lado, mãos entrelaçadas, sabendo que não importava o que o amanhã trouxesse, eles enfrentariam juntos. Uma família nascida, não do sangue ou do destino, mas da escolha diária de amar, de permanecer, de construir algo belo sobre as ruínas do que foi perdido. E enquanto dormiam, abraçados, o mar continuava sua canção eterna lá fora, prometendo que a vida continua, que o amor persiste, que sempre há esperança para aqueles corajosos o suficiente para buscá-la novamente. E aí, apaixonados por boas histórias, que jornada avassaladora a de Jeremy e Rachel, uma história que nasce de dois corações em ruínas que se encontram para, juntos, escalar de volta à luz.
Vimos um homem devastado pelo luto e uma mulher ferida pelo abandono encontrarem um no outro um porto seguro. A jornada deles nos mostrou que amar de novo não é esquecer o passado, mas honrá-lo ao construir um novo futuro. Foi uma linda história de reconstrução, não de resgate, onde a pequena Sarah brilhou como o farol de esperança que guiou essa nova família. Agora é com vocês! Qual foi o momento que mais te marcou? O encontro silencioso no restaurante onde a dor se reconheceu? O pedido inocente de Sarah para ter um novo pai? Ou os votos de casamento unindo passado e futuro em uma promessa de amor? Contem pra gente nos comentários. Se essa história sobre resiliência e segundas chances te emocionou, compartilhe. Vamos espalhar a mensagem de que sempre existe um novo amanhecer, mesmo após as noites mais escuras. E claro, deixem suas sugestões para os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima, onde vamos provar, mais uma vez, que o amor verdadeiro não é aquele que nos impede de cair, mas aquele que se senta ao nosso lado nas cinzas e nos ajuda a levantar, mais fortes do que antes.